meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, sábado 21 de agosto de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos perdoem e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui, caríssimos, que Jesus está pedindo que observe as leis que eles praticam, as leis de Moisés, os sacerdotes, os anciões, os doutores da lei, mas não fazei o que eles fazem, porque eles gostam de pegar aqueles fardos pesados e colocar nos ombros dos outros. Ou seja, eles dizem que praticam a justiça, mas na verdade eles fogem na realidade, impondo fardos pesados nos ombros daqueles que estão humilhados. Na verdade, Jesus está pedindo para que nós não fazemos como eles. Porque, vejam só o que diz Jesus. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugares nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. E gostam de ser notados em praças públicas, ou seja, então eles sempre queriam, de alguma forma, se aparecer, vamos dizer assim, alguém que quer se colocar sempre em primeiro lugar, para que seja notado, para que seja visto e que as pessoas notem sua presença e digam assim: nossa, como ele é religioso, ou como ele é temente a Deus, Vejam só. Só que ele ocupa sempre os primeiros lugares, ele quer ter preferência por isso, E a gente também não devemos ser assim. E o nosso Mestre Jesus disse também que nós não devemos chamar ninguém de mestre, porque um só é o nosso Mestre, Jesus. Ele que é o nosso Mestre.
Não deveis também chamar ninguém de guia, e nem que ninguém chame a gente de guia, porque um guia só nós temos, que é Jesus. Então, nós devemos observar muito essas coisas, né? Porque nos dias de hoje, nós sabemos aí que tem inúmeras e inúmeras religiões. Eu estava trabalhando até agora há pouco, agora são 9 horas, 21 horas, né? Mais ou menos 21 horas. Era umas 8h30, mais ou menos. Eu passei de frente duas igrejas dessas que se dizem evangélicas. Sabe aquelas igrejinhas pequenas, com meia dúzia de pessoas? E tinha um camarada lá na frente, que provavelmente deve ser o pastor. Nossa, numa gritaeira, sabe? E aquele pessoal também gritava junto com ele no negócio, e aleluia, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, não sei se isso está certo. Agora, é lógico e evidente que quem sou eu para julgar isso? Eu não estou julgando, eu só estou comentando, dizendo que eu passei ali e eu vi em dois lugares, são duas igrejinhas dessas pequenas, com meia dúzia de pessoas lá dentro, e tinha um camarada lá na frente falando um monte de coisa, numa gritaria terrível. Então, não sei se é porque a gente foi criado na Igreja Católica, eu nasci na Católica e já estou com 70 anos de idade, continuo na Católica e tenho fé em Deus que vou morrer na Católica, porque a igreja certa é a católica. Quando Cristo, ele deu o propósito para Pedro, que sobre ti edificaria a igreja, né? E deu para ele os poderes, a chave do céu. Então, gente, a gente fica assim, né? Agora, no evangelho de hoje, nós estamos vendo aqui que aquele pessoal observava a lei de Moisés, mas Jesus a pede para a gente não fazer o que eles fazem. Que vai ser mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Uma infinidade de igrejas, tantas igrejas para um lado e para outro. Tudo bem, eu não ser contra que estão seguindo a Deus, mas a gente fica pensando, meu Deus, dizem que no final dos tempos apareceria o anticristo e que muitas e muitas seitas falariam em nome de Jesus, mas na verdade é algo errado que tem ali, é algo satânico, e eles se passando por Jesus para induzir o povo para compartilharem daquela religião, ou seita, como queira. Então, meus amados irmãos, aqui o nosso Mestre Jesus nos diz que nós devemos nos humilhar para que nós sejamos exaltados, porque todo aquele que se exalta, ele acaba sendo humilhado. Então, como Jesus já tem falado tantas e tantas vezes, sempre quando a gente for convidado a uma festa, é bom a gente se sentar lá atrás nos últimos bancos, para que o dono da festa, o dono da casa, ele chegue e fala, ô seu fulano, faz favor, chega mais para cá. Então, a gente se sentiu exaltado. Por quê? Porque a gente se sentou lá atrás, o dono da festa, o dono da casa chegou, viu a gente lá atrás e falou, ô fulano, faz favor, chega para cá. Ao contrário disso, se a gente quiser se exaltar, a gente chega, não, eu fui convidado, etc, tal, chega e ocupa o primeiro lugar lá na frente. Aí daqui a pouco o dono da festa chega, oi fulano, tudo bem, tudo bem? Fulano, você poderia fazer um favor para mim? De ceder esse lugar para fulano aí, você se sentar ali? Por quê? Porque ele chegou um dos convidados dele, e ele acha que é importante, mais importante do que a gente, e aí pede a gente que ceda o lugar para aquela pessoa. O que aconteceu? A gente foi humilhado. Eu me exaltei quando cheguei lá, porque me sentei lá nos primeiros lugares, mas o dono da festa me pediu que se desse ao lugar a uma outra pessoa que ele julgou mais importante do que eu. O que aconteceu comigo? Eu fui humilhado.
Então a gente tem que fazer o contrário. Quando a gente for convidado a uma festa, sente lá nos últimos bancos, lá atrás. Porque se o dono da festa gostar de você e querer sua presença lá na frente, ele vai chegar em você e vai falar: fulano, faz favor, chega para cá. Aí você vai ser exaltado. É o que Jesus está falando aqui, que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Portanto, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, sempre é humildade. Jesus, ele foi humilde. Desde seu nascimento, ele foi humilde. Deus poderia ter escolhido uma rainha, uma princesa, lá num castelo, né, para Jesus nascer lá. Ele não fez nada disso. Ele escolheu uma moça pobre, uma moça que era honesta, que era pura, e onde Jesus nasceu? Numa manjedoura. Deus também poderia ter escolhido uma rainha, uma princesa, para Jesus nascer lá. Porque naquela época ela poderia ser transportada com aquelas carruagens né, que eles usavam na época, né? Que era coisa fantástica, né? O que que Deus fez? Deus escolheu aquela mulher, Maria e José, naquela pobreza, e eles fugindo de um lugar para outro, e qual era o meio de transporte dele? Um burro, um jumentinho. Então, nós temos que tomar como exemplo a humildade de Jesus. Jesus, ele foi 100% humilde. Então, nós temos que tomar esse exemplo, porque tudo que Jesus nos fez é ensinamento, e o ensinamento dele é de sabedoria. E nós devemos olhar para isso, para a humildade do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus, que ele é o próprio Deus, e pedir a ele: Senhor, façais os nossos corações semelhantes aos seus. Meus amados irmãos, tenham todos vocês um excelente e maravilhoso sábado. Um grande abraço para todos vocês e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos.